Muito boa tarde. Está no ar a Revista da Semana, programa de 18 de dezembro de 2020. É o último programa do ano. Estamos depois no início de janeiro. A Revista da Semana é um programa semanal da Diana FM que vai para o ar todas as sextas-feiras às 18 horas com um painel de comentadores constituído por José Faustino e Silvério Cruz. Ora, vamos já avançar para os principais temas que marcaram a semana. Começamos pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, na sequência da morte de um cidadão ucraniano, em março, nas instalações do CEF no aeroporto de Lisboa. A diretora demitiu-se, foi divulgada a reestruturação, ou a intenção do governo de fazer uma reestruturação neste serviço. O ministro Eduardo Cabrita também prestou esclarecimentos na Assembleia da República. Foram divulgadas mais queixas das condições do CEF. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu o diretor nacional da PSP esta semana e o diretor nacional da PSP acabou por falar sobre o assunto e, entretanto, já esta sexta-feira foi divulgado o novo diretor do CEF, o tenente-general Luís Botelho Miguel. Portanto, várias incidências sobre este assunto. Na última semana, é um dos assuntos da semana. José Faustino, um comentário. Muito boa tarde a todos. Este é de facto o último programa deste ano. Enfim, temos de tratar a mesma de coisas sérias e começamos por esta questão que se vai arrastando, que vem desde março do crime, que tudo indica, do alegado crime que foi vítima um cidadão ucraniano e que o processo, como é costume em Portugal, ultimamente, especialmente neste governo, que está em primeiro lugar, mas com grande destaque no top 10 da asneira e das trapalhadas, mas que tem a comunicação social do seu lado. Não se sabe ainda se por convicção ou por meio ou por medo, porque há muita gente que está presa por subsídios, não os subsídios para a comunicação social. Aqui a Rádio não recebeu, já agora uma boa informação às pessoas. Os mais pequenos ainda não receberam o dinheiro. E até alguns podem não receber se chegar ao fim do ano, tal 15 milhões, que são 13 milhões. Os favores são outros, os grandes grupos, as jogadas do costume, a moscambilha do costume, os grandes apoios, mesmo as entidades patronais, as grandes confederações, têm muito cuidado naquilo que dizem e tudo isso. Portanto, as coisas são como elas são. Agora, o que é facto, como o nosso Presidente da República gosta de dizer, eu também gosto, o que é facto é o seguinte. Eu, não sei se aqui já disse isto, se calhar disse, porque transmito também aqui aos nossos ouvintes algumas das preocupações e alguns dos meus fantasmas e de coisas que eu tenho muito medo. E eu tenho medo deste regime e destes regimes que estamos a construir pseudo-democráticos, e não tem a ver com Hungrias e coisas do género, e com o tempo, há de se ver quem tem razão. Eu há uns anos já, esta parte, que tenho medo dos aeroportos. Tenho medo dos aeroportos. Gosto de ver chegar, partir, e todo aquele movimento, onde sempre aponto o nariz em tudo, mas tenho medo dos aeroportos. E não sou muito viajado, mas dos sítios, tenho várias histórias para contar em vários aeroportos. A entrada nos Estados Unidos a Nova Iorque, parecia um filme com um tipo refocinhudo, tive que alterar o papel, a minha mulher, porque eu não sei mal o inglês, ainda lá estava hoje a fazer papéis e tal, um refocinhudo tipo filme. Aliás, fiquei encantado com os Estados Unidos, gente simpaticíssima, não vou agora contar essa história. O único ponto negativo foi a entrada lá, tal e qual como nos filmes. Um velho, bom, com carimbo e tudo tal e qual como se vê nos filmes. Uma vez em Londres, trazia um telemóvel que parecia que tinha andado na Segunda Guerra Mundial, tive de resolver perguntar-me se eu tinha comprado lá, e respondi-lhe só se for no mercado dos ciganos. Claro, eu também não percebi o que eu estava a dizer, mas viu que a coisa foi crispada e estava-se já ali a criar um conflito, não fosse um companheiro de viagem, ter só ao meio que falava bem inglês e tal. No Brasil, houve barraca à entrada e barraca à saída, portanto, à entrada, porque me perguntaram o que é que eu ia, para onde é que eu ia, parece que estava ali uma coisa, para onde é que quisesse, não tem nada a ver com isso. Eu venho aqui como turista, está tudo em ordem, ou entro ou não entro. E à saída, trazia uma garrafa de cachaça, resolveram ver-me a cabeça com a garrafa de cachaça. E eu resolvi dizer ao guarda, olha, fico com ela. Que eu fui arranjar. Fui o único, no meio daquela gente toda, que passou com uma garrafa de cachaça. Depois podia estar a corromper. Digo, bom, ou você fica com a garrafa, ou eu parto aqui a garrafa. Portanto, os aeroportos são, na minha experiência, não é o que me contam,
zonas de conflito. E é uma passagem de fronteira em que hoje os jovens podem, é o mais semelhante, embora seja muito diferente, com as fronteiras que tínhamos antes do 25 de Abril. Falta lá a PIDE, mas por exemplo temos lá outros que também fazem bem o trabalho. Antes era a Guarda Fiscal, agora é a Guarda Republicana, era o Serviço da Fronteira, que hoje é o Serviço de Ciência de Fronteiras, e havia também a PIDE. Antes não se passava assim rápido, tinha que se passar sempre com controle, mas toda aquela, hoje, tem o verde, o corredor verde e o outro corredor, coisa declarar, coisa não declarar, tudo aquilo é um sistema muito complicado. A mim mete-me algum medo e sinto-me um bocado apertado, e normalmente viajo com todas as coisas legalizadas, tudo certo. Todavia, desconfio que não é quartos como falam, são prisões, são celas que há nos aeroportos, que os serviços de fronteiras e autoridades dispõem, e aliás outra coisa não pode deixar de ser. E onde o que se lá passa dentro está no segredo dos deuses. Não há um provedor, ninguém para defender coisa nenhuma, não há direito a chamar um advogado, não há um circuito interno só para filmar as imagens. O doutor Cabrita mandou instalar um botão de pânico. Ele é que precisa de um em cada lado da secretária, que é para carregar os dois ao mesmo tempo, porque em pânico anda ele. Desde foi nomeado ministro, porque ele vida para aquilo não tem. Mas isso é com ele e com o doutor Costa, eu não sou daqueles que peço a demissão dele. Se eu estivesse no lugar dele, demitia-me. Mas ele faz como ele entender, estar o cabrito ou estar o borrego é a mesma coisa, ou estar outro bicho qualquer não tem importância absolutamente nenhuma. Isso é uma ofensa, estou a brincar apenas por causa do nome dele. Mas o que é certo é que, para mim, a grande preocupação, em vez de pouca gente preocupada com isto, agora é os que falaram sobre o assunto, os que alertaram, os que não alertaram, os que foram mais vigilantes com isto e com aquilo e com o outro, mas ninguém fala no essencial. Estão ou não estão garantidos direitos, liberdades e garantias aos cidadãos portugueses e aos outros, nos aeroportos, para onde transitam, especialmente nos espaços Schengen e no resto da Europa. Porque, convenhamos, do alegado problema que se passou com este cidadão ucraniano, que eu lamento profundamente, é a morte de uma pessoa, ninguém merece isso. Vamos lá também ver as coisas. A história que nós temos visto na televisão está mal contada. O cidadão, há uns que dizem que teve um ataque epilético. Há outros, quase parece que o cidadão saiu, como eu ou qualquer um de nós, atravessou a fronteira, já vai para ali. E tunga. Não. Houve azedume, houve zaragato, houve conversa. Agora, nada justifica que se bata nas pessoas e que se matem as pessoas. E aí é que está o perigo. Porque são, como eu disse, zonas de muita tensão. As pessoas estão nervosas, as pessoas têm medo de andar nos aviões, tem tudo isso. Há uma tensão. E aquilo é uma zona muito crítica. E é uma passagem de fronteira, portanto, é uma zona de facto muito crítica. E isso exige uma grande preparação da parte dos agentes, seja dos estrangeiros e fronteiras, seja da Guarda Fiscal, seja de quem for. Tem que ter uma grande preparação, uma grande formação para estar à frente daquilo. Porque as pessoas estão crispadas, os ânimos exaltam-se com facilidade. Nada justifica bater nas pessoas. Nada justifica matar as pessoas. Isso, para mim, é a questão essencial. Agora, eu, com toda a franqueza, a reestruturação do CEF ainda me quero alargar muito. Eu não vi mal, eu vi toda a gente muito mal, porque o comandante da polícia disse, uma vez já me aconteceu uma coisa dessas. Eu disse mesmo o que é que lá tinha passado, mas o doutor Mário Soares, que era Presidente da República, ele tem realmente descanso, perdoou-me. Eu disse o que é que tinha dito, quando cá saí fora, disse o que é que tinha passado na reunião. Se calhar foi o primeiro a cometer uma inconfidência dessas, uma coisa dessas. Depois o doutor Mário Soares disse, se preocupe com isso, está perdoado, não tenha problema nenhum. Foi agora que ele lá está e muito fez a Portugal e também ajudou muito aquela intervenção, aquela maldade que ele fez. Foi por uma boa causa, justifica-se uma vez por outra, por uma boa causa, fez muito bem em ter dito aquilo que ia na alma. E é verdade, sim senhor, aquilo que você disse foi aquilo que eu disse. E valeu-nos, de facto, a alteração de uma lei e as coisas correram bem. Bom, o diretor da polícia não se explicou bem, mas ele é polícia. E parece que é daqueles dos góis e dos corpos, daqueles a sério. O diretor da polícia
Eu percebi, da primeira vez que o vi, há ali de facto uma questão dúbia depois de ouvir à segunda vez. Mas ele deu a opinião dele e disse que já tinha dito qual era a opinião dele, que era juntar as duas, a polícia e os... Deixamos de ouvir, José Faustino. De qualquer modo, o computador continua aqui a ter este problema, peço desculpa. De qualquer modo, o problema do CEF, vamos andar mais tarde e vamos ser sérios. Vamos ser sérios. O doutor António Costa, eu gosto sempre de dizer isto porque às vezes lá está ele, não. O doutor António Costa veio pôr um bocado, um ponto de ordem na mesa, como se costuma dizer, e com razão. Com razão. Ele diz, bom, vamos com calma, vamos lá ver. Nós, Partido Socialista, pusemos no nosso programa de candidatura uma alteração do CEF. E o que lá está escrito é isto e aquilo. Temos toda a legitimidade para fazer essa alteração. Está correto, tem razão. Assim fosse para outras coisas, para eleger o presidente das comissões, eventual regionalização e outras coisas. Têm feito, é que não estão nos programas políticos. A eutanásia e coisas não estão. Mas aqui está. Portanto, o Partido Socialista, sendo governo, tem toda a legitimidade para reformar o CEF, especialmente nos termos em que está no seu programa eleitoral. Foi eleito para isso e pode fazê-lo. Eu sou daquele, só para terminar, já aqui disse isso várias vezes, também tenho uma opinião, não sei se terá alguma importância dizer qual é a minha opinião sobre isso, mas há uma coisa que para mim parece certa. Acho que temos polícias a mais. E especialmente no tempo do engenheiro Sócrates, criou-se para aí, a coisa já vinha atrás, criou-se aí uma mania, não há serviço nenhum que não seja polícia, força de polícia. É a ASAI, é o Serviço de Fronteiras, é tudo polícias. Né? É tudo polícias. Eu acho que são polícias a mais. E de facto... Significa que apoia a fusão do CEF com a PSP? Apoio tudo. Eu, por mim, havia só uma Polícia Nacional, podia ser a Guarda Nacional Republicana, que é uma força militar, e depois haver uma polícia, claro, não ponho a judiciária nisto, isto é à parte, haver uma polícia de vigilância, de controle do trânsito, de acompanhamento aos cidadãos, que seriam polícias municipais, dependendo das respectivas câmaras, uma polícia de proximidade. E depois a Guarda Nacional Republicana, eu até gosto do nome, foi herdado da Primeira República, foi aquela foi fundada. Tentando concluir, José Faustino, já vai com uma intervenção longa. São forças militares. Isso não vem mal nenhum ao mundo. Deviam continuar a ser. E deviam ter as suas componentes de segurança, das fronteiras, dos cidadãos, combate ao banditismo, etc. Isto para mim, mas eu não sou especialista na matéria. Portanto, tudo o que sejam reformas do Estado, tudo o que eleger as coisas e tudo o que ponha as coisas a funcionar melhor, eu sou favorável. E com franqueza, acho que há polícias a mais. Muito bem. Silvério Cunha, boa tarde. Qual é que é a sua opinião? Ora, boa tarde. De facto, neste último programa nosso final de ano, temos ainda às costas, além das tragédias do Covid, temos esta tragédia muito específica e outras, de que aliás falaremos também, mas temos esta tragédia realmente do CEF. Ora bom, o que é que eu acho, digamos assim, sobre a questão do CEF? Eu, na semana passada, até disse que uma semana antes, 15 dias antes, numa rede social, disse mesmo que achava que o ministro devia ser demitido, assim como a diretora do CEF, e assim aconteceu quanto à diretora do CEF. Mas eu mudei há um ponto em que eu mudei a posição, isto é, não muda a posição, mas acho que tem que ser aprofundada, eu tenho que aprofundar aqui a minha posição. Em primeiro lugar, há uma coisa que o José Faustino disse, que de facto há polícia a mais, eu também concordo. Mas, em primeiro lugar, eu falava do ambiente. De facto, agora começam a vir ao de cima imensos testemunhos e, sobretudo, eu acredito, não é nos testemunhos daquelas pessoas que agora vêm, que se queixam e que antes ficaram caladas. Há testemunhos de outro tipo. E eu já dei um exemplo na semana passada de um testemunho que agora vieram novos. Pessoas, por exemplo, que vieram para cá, conheceram portugueses, homens ou mulheres, não interessa, casaram-se, e naquele período em que eles iam renovar os vistos de residência, o namorado, o noivo,
ia com a futura mulher, e isto aconteceu, já várias pessoas fizeram isto, e chegavam lá e as mulheres eram tratadas como se fossem potenciais criminosas, à partida logo, iam renovar o visto de residência, e havia até uma certa, digamos, humilhação. Portanto, isto levanta um problema que é este: o ambiente era mau, até para coisas inofensivas, o que não será em coisas em que aqueles ambientes são maus. Porquê? Porque há pessoas que estão ilegais, há pessoas que até podem ser perigosas, que também vão para lá, não é? E, portanto, eu admito perfeitamente que as forças de segurança, neste caso o CEF, têm que ter todos os cuidados. Mas, por exemplo, não se admite o exemplo que sofreu, aliás, uma queixa com o advogado de uma cidadã brasileira que esteve 7 horas à espera do advogado e que chegou a ter apontada na cabeça ou no queixo um bastão por uma mulher polícia durante não sei quanto tempo, numa clara atitude de coação física. E agora começam a vir ao de cima, há muitos testemunhos desses, e eu acredito que alguns sejam verdadeiros. Felizmente, esses testemunhos serão dezenas, e até podem ser centenas, em muitos milhares, e portanto, evidentemente, não são a maioria. Mas há um ambiente que levanta um problema que é este, que com CEF ou sem CEF, quem está nas fronteiras tem que ter preparação, e essa preparação abrange preparação física, porque há pessoas perigosas. E existe também preparação psicológica para compreender as pessoas. Por exemplo, não se admite, por exemplo, que houvesse crianças que ficavam em salas isoladas, coisas do género. Não pode ser, isso não pode ser. Portanto, eu acho que aquilo merece uma reorganização estrutural a esse nível. Depois há um problema que eu também acho que é importante, que é este. Houve 15 pessoas incriminadas. Ora bem, isto é impressionante, que é uma rede. E eu digo isto, atenção, não estou a dizer isto de forma séria. Ainda digo isto de forma não séria, mas é assim. Há 3 pessoas que fazem isto, depois apareceram lá umas pessoas que foram, parece que, medir o que estava a acontecer, que seriam de serviço de saúde, mas depois foram-se embora. Depois apareceram, as câmaras de vigilância mostram isso, as televisões mostraram, e só no fim é que aparece lá mesmo o INEM para declarar o óbito. Portanto, isto acontece que houve uma data de gente que foi lá, que viu o que se passou, agora está incriminada, mas que diabo, com 15 pessoas, e ainda houve um telefonema anónimo que denunciou tudo, 15 pessoas metidas num assunto a proteger outras, isto não se admite em lado nenhum. Aliás, isto tem dado que falar noutros sítios já, e até a nível internacional, não é só na Ucrânia, já se começa a falar. Porquê? Porque também noutros sítios, noutros países, andam a passar coisas iguais. E porquê? Porque há muito aquela tendência, que eu até compreendo, atenção, eu digo assim, compreender é uma coisa, aceitar é outra, mas eu compreendo, por exemplo, que um guarda, que um segurança de um serviço destes, de repente tenha medo que lhe aconteça qualquer coisa e reaja preventivamente. E depois veja que é um engano. Nessa altura o que é que acontece? Tem que haver capacidade psicológica para quê? Para pedir desculpa, para acomodar as pessoas, para tratar melhor a pessoa, para retirar a tensão. Portanto, eu acho que a estes agentes provavelmente falta também uma certa preparação psicológica e uma certa preparação para aguentar períodos de tensão. E acontece que isso é muito importante. Portanto, eu acho que eles são fundamentais, como é evidente, mas são muito importantes. Agora, há uma coisa que eu achei preocupante, e devo dizer que achei preocupante, que foi uma coisa complicada que as televisões trouxeram. O ministro foi chamado à Assembleia da República. Eu continuo a achar que o ministro tem responsabilidade política. Mas o ministro fez uma coisa, que trouxe os documentos. E trouxe documentos que são muito graves, porque eu parto do princípio que são verdadeiros. Por exemplo, comunicação de uma certidão de óbito por telefone, que é uma coisa que eu nunca vi falar na minha vida. Uma certidão de óbito é um papel onde está tudo escritinho e descrito. Comunica-se por telefone uma certidão de óbito? Essa é a primeira. E há pessoas que, com base nessa comunicação, passaram papéis, que, portanto, são falsos. Houve mentiras, por isso é que há esta sucessão agora de missões em seguida, de graduados do CEF, que mentiram em documento. Aliás, isso pode até levar a processo de crime, porque é a falsificação de documentos públicos. E isso é um problema que se levanta e que é grave. Portanto, ou seja, há ali um conjunto de pessoas que, num dado momento, exorbitou as suas funções e não hesitou, uns em matar e outros em falsificar. E isso não se admite, até em nome do bom nome da segurança. Eu sou daquelas pessoas que respeito muito as forças de segurança. Sabem uma coisa que eu vou contar? Eu fico sempre contente quando vejo um polícia. Porquê? Porque me sinto protegido. Eu até hoje não tive razões de queixa da polícia. Por isso, quando vejo um polícia, até o saúdo sempre. E cumprimento, e a verdade é esta, eu sinto que eles são importantíssimos. Portanto, essa é uma questão que é importante falar. Depois, portanto, houve esta novidade, que
foi uma novidade complexa que pode explicar alguma demora no inquérito e que fez com que, realmente, porque no fundo houve documentos falsificados. E isso tem que ser apurado até ao fim. Porque senão estamos a falar de conjunto de funcionários que não podem exercer funções. Não podem. Segundo ponto. O que fez o diretor da polícia? Ele, não sei quem pediu audiência. Claro que se o Sr. Presidente da República solicitou a presença do diretor da polícia, do diretor-geral nacional, é evidente que se fez isso, está no seu direito e, portanto, não há problema nenhum quanto a isso. Se foi já o diretor da polícia que pediu uma audiência ao chefe de Estado, o chefe de Estado ia ter mais cuidado e devia primeiro falar com o ministro. Agora, o diretor da polícia veio com uma antecipação. E veio com a antecipação, parece que querendo que a PSP chegasse à frente, e não a Judiciária ou a GNR. O que, aliás, segundo parece, causou mal-estar nas outras forças de segurança. Porque isso foi uma gafe, a meu ver, uma gafe do diretor da polícia, porque ele, no fundo, fez chegar-se à frente da PSP e a GNR até falou sobre o assunto e a Judiciária também dizem que falou sobre o assunto, ficou tudo meio perplexo, sem se perceber muito bem. E no meio disto tudo, o ministro Cabrita esteve calado, deu um ralhete ao diretor da polícia, mas a verdade é esta, o diretor da polícia disse uma coisa que à partida não é admissível que um diretor de polícia também possa dizer. É bom lembrar que ainda há pouco tempo houve um general em França que fez um comentário, o general-chefe de Estado-Maior, um comentário a respeito de um assunto político e o presidente Macron no dia seguinte demitiu imediatamente. Portanto, só para dizer que isto às vezes tem que ser assim. Acho bem, para já, que um tenente-general seja nomeado o diretor do CEF. Porque acho também que está a acontecer uma coisa, é que o CEF surge como sendo uma espécie de estrutura civil que é meio policial. E acontece que eu acho que neste momento impõe-se que alguém ponha ordem na tropa. E acontece que um tenente-general, que ainda por cima já tem experiência, é uma pessoa que está bem nomeada para diretor do CEF e para poder avaliar em que medida é que o CEF até pode ser fundido ou não com a GNR, por exemplo. O CEF, no fundo, é a antiga Guarda Fiscal. E acontece que acabou, quer dizer, é assim, o CEF representa uma parte da Guarda Fiscal, a antiga Guarda Fiscal, que passou para a GNR a outra parte, cuja outra parte passou para a GNR, e representa... o serviço de aduaneiros. Exatamente. E depois representa também uma parte que antes, de facto, estava entregue até à PIDE. Aliás, por isso é que a PIDE tinha o nome de Polícia Internacional, porque era a polícia que guardava as fronteiras. E havia até agentes da PIDE que, basicamente, eram burocratas nas fronteiras e nada mais. E que eu lembro-me, aliás, ainda de passar uma vez, fui à Espanha e ainda vi o carro do meu pai revistado, porque abria-se em Espanha, quando se vinha de Espanha, lá vinha o agente da PIDE ver a mala e se visse coisas assim, muitas malas, queria saber o que é que elas tinham e tal, havia esse sistema. Por fim, eu termino dizendo o seguinte, o José Faustino contou uma história sobre os aeroportos. Eu dos aeroportos não tenho razões de queixa, exceto num caso que foi um bocado uma história que o Sérgio vai permitir que eu conte, que é um bocado anedótica e que tem a sua graça. Um dia, no aeroporto de Lyon, à saída, eu trazia uma camisa que tenho, aliás, uma camisa que eu tenho, e que é uma camisa que eu gosto muito, por acaso devo dizer, e comprei aqui em Évora, diga-se passagem, numa loja de Évora. E acontece que vinha com a camisa, estava calor, e eu vinha só com a camisa e vinha de mangas arregaçadas e tal, e portanto até vinha muito calmo, e de repente o agente encarregado de verificar a segurança olhou para a camisa e disse assim em francês: esta camisa é uma coisa fabulosa, é uma linda camisa, e queria-me comprar a camisa, ou seja, eu tinha que entrar, eu tinha que despir a camisa, e ele pagava-me a camisa, isto à frente de toda a gente, que foi uma coisa surreal que me aconteceu. Eu disse, não estou interessado em vender a minha camisa, e portanto quero continuar com ela e quero ir na viagem com ela vestida. Mas achei graça porque foi o único incidente que eu tive, foi com um agente que eu queria comprar a camisa, portanto eu tinha que me despir ali, no momento em que se passava naquele aparelho que faz o barulhinho dos metais e essas coisas todas. Portanto, em suma, eu acho bem a nomeação de tenente-general. Acho bem uma coisa, que é não querer estruturar o CEF no meio por causa de um assunto concreto que aconteceu. Essas estruturações têm que ter calma e têm que ser feitas com muita calma. Aliás, devo dizer que o Dr. Rui Rio falou nisso e aconselhou isso. Disse também que tudo era inadmissível o que estava a acontecer, mas que, efetivamente, nunca se deve aproveitar um caso concreto que aconteceu para tentar refundir uma estrutura toda. Portanto, acho bem que o Governo tenha nomeado um Tenente-General do Exército para tomar conta do CEF, e ele agora vai fazer a avaliação, vai provavelmente impor disciplina, que é uma coisa que eu também acho que há ali uma falta de liderança
na disciplina, e acho que é importante que um oficial-general tome conta de um serviço desses. Nestes momentos é que se impõe, como eu costumo dizer, a disciplina militar, que faz muita falta em muitas vezes e em muitos aspectos, e que hoje em dia as pessoas têm mania de ignorar, mas que eu e o José Faustino, que ainda cumprimos o serviço militar obrigatório, sabíamos que era assim, e que não faz mal que haja disciplina, porque a disciplina é uma coisa, a ordem arbitrária é outra, e a ordem normal e legítima é outra. Ora, a disciplina e a ordem legítima são boas para a sociedade. O que não é bom para a sociedade é o abuso do poder, que é uma coisa diferente. Por isso, em suma, é isto que me apraz dizer para já, e portanto acho que, claro que o ministro Cabrita, quero dizer a mesma, está enfraquecido, e quanto a mim continua enfraquecido. O Dr. António Costa, primeiro-ministro, deu-lhe confiança, mas para mim é um ministro enfraquecido. Esta saída de nomear o tenente-general foi uma boa saída, mas não fortalece o ministro, a meu ver. Muito bem, vamos lá então olhar para o próximo tema, as medidas do Governo para o Natal e Ano Novo, as medidas de combate à pandemia da Covid-19. Ora, se no Natal as celebrações vão poder ser em família, apesar dos cuidados redobrados, já a passagem de ano será com mais medidas mais apertadas, nomeadamente as restrições de circulação entre os dias 31 de dezembro e 3 de janeiro, e depois o recolher obrigatório nos dias 31 de dezembro, 1, 2 e 3 de janeiro. José Faustino, a sua opinião sobre estas medidas adotadas pelo Governo? Bom, como é costume deste Governo, e não é má vontade minha, mais uma atrapalhada atrás de atrapalhada. Vamos lá ver o que é que aconteceu. O Dr. Costa se especializou com o professor Marcelo na comunicação permanente. O professor agora, não é o professor Silveira Cunha, o professor Marcelo, agora que é candidato, agora escreve. Uma coisa terrível. Passa o dia a escrever cartas, não sei se é nas redes sociais, lá no Twitter, ou lá o que é, ele comunica a toda a hora. Eu não percebo qual é a diferença entre ser escrito ou visto, eu não conheço a fotografia dele. Aquilo é um ponto. No outro dia falava, olha, com o nosso colega Matias, né, de propósito, ontem, falávamos na rádio a propósito de várias aparições que esta semana houve, do rei da Suécia, do presidente de vários países que ele me disse, de outros países, que aparecem uma vez em 10 anos. Não é? Quer dizer, é preciso haver uma coisa de grande importância para que aquela gente fale. Bom, o Presidente da República Portuguesa fala a propósito de tudo e de nada. O Primeiro-Ministro de tudo e de nada. Quer dizer, isto é uma desvalorização total da comunicação política. Vamos ver. Repare-se numa coisa. Houve para aí um sururu, que já está tudo calado, sobre as máscaras ou não máscaras na prisão. Falou o Primeiro-Ministro, falou o Ministro da Justiça, falou o Presidente da República, o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais. Nada. Falou, deu uma entrevista a um jornal e ficou-se por ali. Então, esse homem que está em primeira linha não é a pessoa indicada para falar e para explicar o que é que se está a passar? Eu parece-me que sim. De uma polícia, de uma coisa qualquer, são as pessoas indicadas, não é preciso ser logo o ministro. Eu acho que o Presidente da República também não é preciso falar só uma vez por ano. Mas quando fala, eu lembro-me, somos todos do tempo, e até com o Dr. Mário Soares, que era uma pessoa muitíssimo popular, o Dr. Jorge Sampaio, o professor Cavaco não era tanto popular, era um homem mais reservado e tudo isso. Mas era um homem muito formal. Ele, quando falava ao país, tocava o hino nacional na televisão, vocês lembram disto? Essas coisas não me parecem mal, porque não é para dar importância à pessoa, é para dar importância à figura do Presidente da República, que é um símbolo nacional, não é o cidadão Cavaco ou o cidadão Marcelo, não, é o Presidente da República. Portanto, isto vulgarizou-se tudo. E depois, voltando aqui à questão com a agravante, é claro que é muito fala, pouco acerta, porque o que é que aconteceu? O Dr. Costa apresentou uma primeira versão, penso eu que é uma primeira, porque a gente já não sabe, isto já parece nos computadores, é a versão 2.4 ou a versão 2.4.3, a gente já não sabe qual é a versão. Diplomas é 2 e 3 por dia, quer dizer, é disparate atrás de disparate. Bom, mas disse ele que iriam abrir um bocado as coisas,
no Natal e depois também no Ano Novo, explicou as regras, disse mais ou menos o que era e por aí adiante. Mas depois veio a parte que para mim me deixa com os cabelos em pé. É tratarmos a nós cidadãos como crianças. Se os meninos não se portarem bem no Natal, levam tal no Ano Novo. Veja-se a diferença de conversa entre os nossos dirigentes, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, e a senhora Merkel. A senhora Merkel foi muito solenemente ao Parlamento alemão dizer isto. Meus amigos, ajudem-nos, vamos todos ajudar-nos uns aos outros. Queremos ver os nossos avós, tudo isso. Bom, se não tivermos cuidado, para o ano não os vemos. Isto diz tudo. Portanto, é uma coisa com solenidade, responsável. Não, foram dadas as medidas todas. Claro. Vieram os especialistas, os virologistas, os infecciologistas e essa gente toda, que costumam falar. Eu sou a comunicação social, eu não frequento as redes sociais. Não é piada para o professor Silvério Cunha, bem entendido. Mas eu não faço caso dessa, eu estou à parte disso. Mas houve logo os especialistas, há várias linhas de especialistas, uns que a gente gosta mais de ouvir, outros menos, mas enfim, tem a responsabilidade científica daquilo que dizem. Disseram logo, bom, na nossa opinião, a decisão é política, mas parece-me um bocado exagerada, especialmente no Ano Novo, porque no Natal é a família, mas no Ano Novo já não é a família, é várias famílias, são festas, as nossas tradições, eu acho que as coisas foram longe demais e tal. E houve mesmo médicos muito preocupados com as medidas anunciadas. Claro, o Dr. Costa viu, começou a ver os números, começou a contar as camas nos hospitais e aquela coisa toda, e embora os números tenham baixado um bocadinho, não baixaram aquilo que deviam, e travou o travão de mão. Depois ele arranjaste estes símbolos que eu acho muita graça, o travão de mão e tal, e agora veio dizer, cá está o travão de mão, e não é o travão de mão. Eu estou travando mão num sítio qualquer, no bolso ou em qualquer lado. Isto não é com coisas assim que se resolvem, não é? Porque, não, é que repare-se nisto. Isto são coisas muito importantes, isto não se brinca com a vida das pessoas. Quer dizer, eu ir jantar ou não ir jantar na véspera, no último dia do ano, fazer uma festa ou não fazer é para o lado que é do melhor. Eu até nem sou de festas, quer dizer, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro estarem a falar sobre o vírus ou estarem calados, para mim é exatamente o mesmo. É que não faço caso nenhum daquilo que eles dizem. Zero. Aliás, o Sérgio sabe, quando precisa saber qualquer coisa, telefone-lhe a ele, já saiu alguma coisa e tal, porque não me interessa nada daquilo que eles dizem. Nada. Zero, completamente. Aliás, e quando isto tudo começou, aconselhei os nossos ouvintes, como amigo, a dizer, eu só ligo a este e àquilo. E vocês façam o mesmo, senão dão connosco que é maluco, a gente fica meio maluco. Mas o que é certo, o Primeiro-Ministro fala com aquela solenidade toda, com quadros, tudo ali em super luxo. O pessoal da restauração... Deixamos de ouvir José Faustino novamente. Primeira mão, que já descobri qual é o problema do corte do som. É quando chega um alerta, corta o som e depois já não o repõe. Está aqui descoberta para o crescente científico da internet e do digital. Fica aqui um conselho para que use estas coisas. Está a ver? Um velho burguês como eu, cético em certas coisas, estou aqui a dar uma dica que descobri agora. Tal e qual como no programa anterior, descobri que aqueles cortes eram provocados por interferência do telemóvel, estava perto do computador, coisas de facto extraordinárias. Mas pronto, é a ciência e as coisas são assim. Mas dizia eu que os nossos concidadãos, que eu acho que devem ter a solidariedade de todos nós, que é o pessoal da restauração, da hotelaria, etc., especialmente da restauração, viram aqui uma oportunidade extraordinária. Não é que os portugueses não têm muita tradição, começa a ser uma coisa moderna, irem almoçar fora no dia de Natal, por exemplo, isso não se fazia antes, os restaurantes até estavam fechados, na véspera de Natal, no Ano Novo, há aqui um restaurante em Évora que está sempre cheio no dia 31 de dezembro, que serve refeições, no próprio dia de Ano Novo, e sim, isso foi sempre um bom dia para a restauração, ou seja, viram ali uma oportunidade. Que diabo? Quem está praticamente desativado, numa situação de tragédia,
com dívidas, com problemas. Ouve o Primeiro-Ministro dizer isto, dá 3 pulos, chama o pessoal todo, começa a preparar coisas, a fazer telefonemas, a fazer publicidade, e de repente consegue, se calhar, encher os seus clientes habituais com reservas, porque as pessoas também querem ir também para ser solidários. É uma oportunidade, talvez, com outras condições. Enfim, vim a saber, ainda hoje, que há gente que tinha tudo cheio já de reservas dentro do pouco espaço que tinham, tudo isso. Agora vem o seu Primeiro-Ministro dizer, não, isso agora acabou tudo. Agora fica tudo em estado de sítio. Não se brinca com a vida das pessoas. Isto é o ganha-pão das pessoas, isto não pode ser. Porque das duas, uma. Muito bem, para terminar, José Faustino. Para terminar, ou havia condições para dizer aquilo que disse a semana passada, ou não havia. E se ele não sabia, não estava firme, dizia, meus amigos, peço desculpa aos portugueses, ou mandava alguém dizer isso, não temos ainda questões técnicas, não temos base científica para tomarmos uma decisão política. Queiram-nos desculpar, só no próximo fim de semana, só no dia tal, estaremos em condições de coisa. Poderemos pensar nisto ou naquilo ou naquilo outro, mas muita atenção, porque não sabemos ainda. E isto é que é governar com certezas, não é criar expectativas e de repente corta-se as pessoas. É o que eu ouvi dizer hoje. A pessoa, isto é a machadada final, isto é o fim da minha vida, isto é a ruína total, quer dizer, investimentos, encomendas feitas, coisas compradas, agora de repente para tudo. Não se pode governar um país assim. Muito bem. E isto, deixe-me só acabar dizendo isto. E isto nós estamos a ver, eu ia dizer uma porcaria que não tem importância nenhuma, mas ia dizer mal, porque numa coisa muito importante, mas comparado com o global, menos importante do que outras, percebe? Assim se compreende a incapacidade do governo e do Estado de tratar das coisas. Não consegue gerir TAPs, não consegue gerir banco, não consegue gerir nada, porque nem o país consegue gerir. Esta é que é a verdade. Agora, só mesmo para terminar, esta coisa, eu não quero ensinar truques, não vou fazer nada disso, nem coisa nenhuma, mas toda a gente falou nisso. É o dia de Natal, o dia de Ano Novo, estou aqui a ver a agenda que a minha cabeça é do dia 31 ou do dia 30 até ao dia 4 que está interrompida. Não tem nada que saber. Vou no dia 30 para o Algarve e venho no dia 5, meto férias. Fico no hotel, marco um hotel e vou fazer isso. Ninguém vai impedir que isso seja feito. Eu não mexo no carro, estaciono lá o carro, não lhe mexo. E pode haver grande festa dentro do hotel. Quer dizer, as coisas não são bem pensadas. Não são bem pensadas. E isto dá-nos sempre, numa altura destas, que queríamos algum sossego, alguma responsabilidade, mas também alguma descontração, para passarmos o Natal e o Ano Novo, uns porque estão prejudicados, outros porque estamos tristes por ver os outros prejudicados. Enfim, uma chatice. Quer dizer, atrapalhada atrás de atrapalhada. É lamentável isto que está a acontecer. Silvério Cunha. Bom, ora vamos lá ver. Eu penso que há aqui duas questões a considerar. Em primeiro lugar, o que está a acontecer de outros países é que resolveram fechar tudo. A Dinamarca, neste momento, fechou absolutamente tudo. Mas, professor, fechou, está fechado. Sim, claro. Mas não abriu e depois fechou, e depois voltou a abrir. Sim, já vou a esse ponto. Mas a Dinamarca, como a Alemanha e outros países, aliás, da Europa, resolveram fechar tudo até o dia 4 e fechar tudo mesmo. A Dinamarca, aliás, fechou lojas de comércio, fechou absolutamente tudo, escolas, tudo, está tudo em casa e acabou. Impôs uma espécie de confinamento nestes, no fundo, que são quase 15 dias. Os especialistas disseram e avisaram que se houvesse muita liberdade, a Ordem dos Médicos, aliás, falou nisso também, se houvesse muita liberdade no Natal e no Ano Novo, nós teríamos centenas em janeiro, centenas em fevereiro, centenas de internados e provavelmente teríamos centenas de mortos, não é? Isso iria acontecer, fatalmente nos 2 meses, por causa do Natal e do Ano Novo. E, portanto, eu acho que, de facto, impõe-se aqui uma coisa clara, que era esta. Eu acho que no Natal não devia ser dada grande liberdade também e no Ano Novo também não. E, portanto, acontece que, de facto, não devíamos, o Governo deveria, desde o princípio, ter tido dado um sinal de confinamento, digamos assim, total e absoluto. Acontece que, de facto, esta é verdade.
que a forma como o governo agiu, a meu ver, foi tíbia e foi ambígua. E isso gera, obviamente, problemas da comunicação e gera, obviamente, prejuízos. Eu o que faria, muito francamente, acho que num momento de crise destes, o que se fazia era isto. Fazia-se com a Dinamarca, fechava-se tudo, e o governo depois, nestes 15 dias, dava professor, deixe lá os supermercados abertos e as mercearias para a gente poder. Não, eu vou lhe dizer uma coisa, está bem, podia-se fazer uma coisa. Um confinamento igual ao outro de abril, Sim, mas março. vou lhe dizer uma coisa, mas a seguir fazia uma coisa que essa sim era medida económica ajuizada, que era dar realmente à restauração um forte subsídio durante estes 15 dias, que permitisse que eles no dia 5, ou no dia 4, ou no dia 5, pudessem de facto abrir com outro ânimo e com outras potencialidades. Eu de facto acho que nestes momentos é assim, aí é que eu sou adepto aqui da chuva de dinheiro sobre pessoas concretas. Neste caso seriam as pessoas da restauração, em geral são pequenos e médios empresários, portanto não são nenhuns tubarões que andam para aí a comer pessoas, não é? E acontece que mereciam de facto que o Estado deixasse, digamos, cair agora, seriam uns milhões, mas que no fundo seriam peanuts no conjunto. E acho que valeria a pena fazer isso. Dava confiança ao setor, por um lado, evitava a falência, evidentemente, e o empobrecimento desse setor, e acho que de facto tinha que ser mesmo uma chuva de milhões, pronto, é assim mesmo, tinha que se ajudar à restauração e em contrapartida fechavam-se, o que era fundamental, fechava-se tudo. Acho que devia ser assim. E acho que para isso é que serve de facto o dinheiro e as medidas que o Estado pode realmente tomar é ajudar esses setores. Mais valia fazer isso. De facto, eu penso que a situação está um bocado descontrolada. Aliás, muitas universidades, como se sabe, já suspenderam as aulas presenciais, não é só a nossa, que a Universidade de Évora também já suspendeu a partir de hoje, por decisão da senhora reitora ontem, porque os números estão-se a tornar realmente um bocado descontrolados e havia o receio de que continuassem, porque nós ainda tínhamos mais 2 dias e, portanto, e há mesmo universidades que estão a pensar em fazer o segundo semestre também todo online, o que tem alguns inconvenientes também económicos para cidades pequenas como Évora. E, portanto, eu acho que tem que haver um grande controle agora para que a partir de fevereiro a coisa comece a melhorar e comece, digamos assim, a respirar-se melhor. Por fim, queria dizer uma coisa a respeito de um assunto que o José Faustino abordou e muito bem. Eu até nem sei se aquilo que o José Faustino disse está tão correto que eu até nem sei se não será ilegal o que se está a fazer e aquilo que ele censurou. O Sr. Presidente da República de facto fala demais. E quando fala, as televisões ligam diretamente, estão a dar um noticiário, depois ligam, ele fala, depois desligam, praticamente coisas do género. Bem, por acaso há uma lei de protocolo de Estado. E a lei de protocolo de Estado que estabelece coisas tão simples como esta, quando o Sr. Presidente da República entra numa sala, toda a gente se levanta, é a única pessoa que tem direito a tratamento de Vossa Excelência, e acontece que, em França, eu ouvi o comunicado do Presidente Macron, e as televisões francesas transmitiram isso. Primeiro, antes de transmitir, põem o Palácio do Eliseu e tocam o hino nacional. E depois é que aparece o Presidente da República a falar. E no fim, quando ele se cala, volta a aparecer o Palácio do Eliseu e toca o hino nacional. Eu penso que isso devia ser obrigatório. Eu não sei quem é que manda nas televisões, nem nas rádios, nem nada, mas a verdade é esta, o José Faustino e o Sérgio é que saberão como jornalistas, porque não sei como é que isso funciona isso, mas a questão é esta, eu acho que há aqui um abandalhamento institucional. Agora, eu acho que sinceramente... Professor, deixe-me esclarecer se a Presidência da República tomar a iniciativa de fazer isso, as televisões em comunicação, como comunicação oficial, as televisões, o Serviço Público é obrigado a transmitir. Os outros, se nem quiserem transmitir, nos termos da lei, algumas são obrigadas a transmitir, têm que fazer com a formatação da Presidência da República, como eles quiserem. Pronto. Então é a Presidência da República que está a fazer mal. E então evidente. Eu volto à última questão com que quero acabar. Realmente a razão já foste num ponto, aqui também, que é o Presidente e o Primeiro-Ministro andam a falar demais. E quando se fala demais, aqui é que funciona a lei do mercado também. É que falam tanto que perde valor, as palavras perdem valor. Exatamente. E portanto acontece que um Presidente só deve falar em casos muito excepcionais. Vês que o seu professor está quase um liberal.
Mas tem toda a razão, meu caro amigo, tem toda a razão. Mas nos aspectos sou muito liberal, hein? Agora, a questão que se coloca é, eu acho que de facto está a acontecer uma coisa um bocado inexplicável, que é esta, é que notadamente ninguém liga a nada. E como ninguém liga a nada, é o pior que pode acontecer, porque nestes momentos é que se deve ligar. Portanto, o Presidente não deve expor-se tanto e o Primeiro-Ministro também não, e ponto final. E até os ministros não se devem expor tanto. E devem falar pouco e devem falar só o essencial. O resto manda-se um comunicado, manda-se uma coisa qualquer e acabou. Portanto, eu acho que realmente as medidas, a meu ver, do Natal, eu não as tomaria. Eu seria mais severo no Natal, seria muito mais severo no Natal, seria muito severíssimo no Ano Novo e, em contrapartida, daria um forte subsídio às empresas de restauração. A fundo perdido. Sérgio, muito bem, estamos aflitos de tempo, José Faustino, as intervenções têm sido muito longas. Mas a propósito disto, eu ando a reparar com algum cuidado que alguns ministros, inclusive a Ministra da Saúde, mudaram a sua estratégia de comunicação. Quiçá mesmo a agência de comunicação que trabalha com eles ou o consultor de comunicação. Reparem nisso com alguma atenção. Alguns mudaram. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República deviam fazer o mesmo. É claro, tiveram a ouvir o que os consultores dizem. Não chega a mudar. Muito bem, vamos lá então falar do próximo tema, da vacinação. A União Europeia vai iniciar a vacinação para a Covid-19 entre 27 e 29 deste mês. Por cá em Portugal já se sabe que as vacinas vão chegar a 24 ou 26 de dezembro. A população vai ser convocada para a vacinação através de mensagem de telemóvel e a estimativa é que até abril sejam vacinadas 950 mil pessoas. José Faustino. Olha, eu acho que isto está mal desde o princípio e, como diz a lei de Murphy, se alguma coisa pode falhar, ela vai mesmo falhar. A medida que há bocado defendemos, que o professor Silvério Cunha disse e eu subscrevo, a nomeação de um tenente-general para chefiar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, eu gostaria de ver um general a chefiar esta coisa das vacinações. E há, até a ponto, uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum, mas tanto quanto julgo saber, é um senhor que aparece na televisão, que é médico, um virologista, acho que é virologista, e é general, portanto, é médico militar. Como diz? É general. Doutor António Silva. António quê? Portanto, é brigadeiro, é o antigo brigadeiro, major-general. Major-general. É major-general médico. Que é o doutor António Silva Graça. Exatamente. Ora bem, o general António Silva Graça era, na minha opinião, já há muito tempo, aliás, eu até o nomeava Ministro da Saúde, e não o conheço, mas para já nomeava-o para responsável pela vacinação. Portanto, tínhamos aqui um médico especialista na situação e um major-general, que é para não haver dúvidas. Hierarquicamente não há qualquer tipo de dúvida. Portanto, ele hierarquicamente está ao nível, só tem acima um tenente-general, mais nada. Portanto, era a pessoa indicada. Agora, mas também não convinha. Não convinha que assim fosse, porque isso depois podia correr bem e em Portugal a gente até estranhava. Portanto, mas isto vai correr bem. O plano de vacinação, já aqui eu fiz a demonstração, na outra vez com o professor Silvério Cunha. O professor Silvério Cunha está fora. Portanto, o senhor não vai ser vacinado tanto depressa e só quando Deus quiser é que o senhor vai ser vacinado. O senhor vai ser vacinado, o senhor vai se mexer, mas vai espernear muito, desculpe lá que ele diga, porque isto não vai ser fácil. Porque desta vez Perdemos outra vez o som, José Faustino. Deve ter mandado para aqui uma notícia, olha. O que é que aqui acontece? Desta vez o Estado resolveu, o Governo, fazer isto ao contrário. Costuma beneficiar os funcionários públicos e prejudicar os outros. Desta vez faz ao contrário. Beneficia os outros e prejudica os funcionários públicos. Eu explico. Com o monopólio dos centros de saúde, e eu sou utente do centro de saúde, e já aqui elogio o centro de saúde, agora não vou elogiar outra vez, mas tenho boa impressão, mas os enfermeiros e as enfermeiras, de gente de primeira apanha, boa qualificação, novos e mais velhos, todos eles, vão com certeza
fazer isso muitíssimo bem, mas têm as capacidades limitadas às horas do dia, etc, etc, etc. Portanto, a mim vamos chamar porque tem lá o meu nome. Portanto, eu sou um chatarrão militante, portanto, ando sempre a chatear, estou no fecheiro, não é? Alerta, pum, aparece logo eu, não é? Mando mails, telefones, não os largo, e estou inscrito, ainda por cima, sou doente diabético, portanto, estou sempre a ser chamado e não há dúvida nenhuma, faço os testes todos e aquilo funciona. O Serviço Nacional de Saúde funciona nisso, não há já dúvida nenhuma. Estou dentro, professor Silvério Cunha. Portanto, eu vou ser chamado em devido tempo para ser vacinado. Ora bem, se chegarem as vacinas e quando chegarem, isso é como a logística determinar e conforme calhar. Quando elas chegarem, os centros de saúde vão ver os seus fecheiros e vão chamar o pessoal que está lá por ordem de preferência. Que qualquer base de dados, qualquer folha de Excel faz aquilo. Zunga. E vão vacinando neles. Portanto, em teoria e na prática, é que não vai haver problema nenhum. A ministra e o seu primeiro-ministro dizem que está tudo a correr bem. Já vacinámos não sei quantos. Ora, e vem outra vez outro aviso, vai haver chatice. Continuo com som. Estamos a ouvi-lo. Vamos ver. Mas tente concluir a sua intervenção, José Faustino. Continuo com som? Sim, estamos a ouvir. Ok. Não é regra. O que acontece é que vai correr tudo bem. Portanto, as vacinas que vierem vão sendo aplicadas aos que têm inscritos nos centros de saúde. E por aí sucessivamente. Portanto, vai correr tudo bem. Depois, os outros que se forem inscrevendo vão sendo vacinados ao longo do tempo. Portanto, vai correr tudo bem. Agora, se demora 1 ano, se demora 3 anos, se demora 6 meses, é como ao comboio de Chelas, parte quando parte e chega quando chega. Portanto, não tem coisa nenhuma. Portanto, e pelo meio há de haver a desculpa do entregaram tarde, avariou-se não sei o quê, os serviços não sei o que mais. Vai andando, digamos que vai andando. Agora, não é um plano elaborado, como esse médico, Silva Graça, explicou, que prioritariamente, e como muitos países fizeram, logo à cabeça, os mais idosos, aqueles de maior risco, logo em primeiro, logo a seguir os profissionais de saúde e depois por ordem da idade e das doenças, etc, etc. Não é isso que aqui vamos fazer. Aliás, quiseram excluir os velhotes. Essa é que é a verdade. E não nos vamos esquecer disso. A primeira vez que falaram nisso, excluíram os mais velhos. Fica aí essa atrapalhada bem escrita, que é para não irmos branqueando tudo aquilo que se passa com o andar do tempo. E, portanto, toda a gente pode ficar descansada porque o plano de vacinação vai funcionar à maneira, ao ritmo e em tempo à portuguesa, naturalmente. Silvério Cunha, a sua opinião? Eu penso brevemente o seguinte: as vacinações tendencialmente começarão no dia 27 de dezembro, daqui, portanto, a meia dúzia de dias, digamos assim, daqui a 8 dias, praticamente, e acontece que o que está previsto é simbólico. Vão ser, se tudo correr bem, serão vacinadas cerca de 139 mil ou 129 mil pessoas, o que não é nada. E, portanto, digamos assim, pronto, é verdade que a Comissão Europeia hoje anunciou ter comprado mais 80 milhões de doses da Moderna, e claro que até o final de janeiro a própria AstraZeneca e até a Sanofi e a Johnson & Johnson também têm vacinas que vão ficar prontas, e portanto claro que eu estou convencidíssimo de que efetivamente a vacinação a sério vai começar em fevereiro. Em janeiro vão ser vacinadas algumas pessoas, mas se forem vacinadas 200 mil, eu já acharia uma coisa excepcional, porque o plano diz que podiam ser vacinadas 50 mil por dia. Se for 50 mil por dia é muitíssimo. 50 mil por dia, ao final de um mês, tínhamos quase 1 milhão e tal, era 1,5 milhão de pessoas vacinadas, não é? Portanto, era uma coisa enorme que eu não acredito que aconteça. Agora, acho que janeiro não vai acontecer, janeiro vão ser umas 200 mil para aí, e como toda a gente sabe, é preciso que haja pelo menos 6 milhões a 7 milhões de vacinados para que se comece a sentir o declínio do vírus. E vai ser preciso depois marcar a segunda dose, tem que ser tudo bem marcado, ninguém pode falhar na segunda dose. Há também um problema de logística a esse nível, e acontece... Não, professor, isso não vai falhar. Não vai falhar, isto é... Isso fica logo marcado no próprio dia. Sabe, há gente sempre que nunca faz isso, até noutras doenças não faz isso. Não, os centros de saúde fazem, não tenha dúvida disso. Avisam, mas as pessoas não aparecem, porque também há esse fator.
Depois há o fator da confiança. Acho que à medida de 20, nós temos 25% de pessoas desconfiadas, mas 25% de pessoas é pouco, por acaso, curiosamente, somos os países da União Europeia onde há menos desconfiados face às vacinas, e portanto eu estou convencido de que, pensando bem, só em agosto, setembro do próximo ano é que nós teremos a imunidade, digamos, de massa, mais ou menos organizada e o declínio do vírus. Agora, claro, é o que está, 950 mil em abril, eu duvido. Lá para maio, lá para junho, 1 milhão e meio, assim uma coisa do género. Aliás, o Major-General Silva Graça, aliás, que deu uma entrevista há dias na televisão, disse que, em primeiro lugar, ele achava que deviam ser vacinadas as pessoas, além do pessoal médico, as pessoas com mais de 80 anos, porque, como se sabe, aí a mortalidade é superior ou igual ou superior a 20%, que é muito, 1 em cada 5 morre, e tem morrido. Portanto, acontece que ele aconselhou, ele deu esse conselho na televisão, ouvi eu, numa entrevista. Portanto, era pessoal médico, pessoal paramédico, etc., o pessoal que liga na frente, bombeiros também, polícias, forças de segurança, e depois as pessoas com mais de 80 anos devem ser logo vacinadas também. E acho que, portanto, isto para já, o que eu quero dizer terminando é que acho bem, plano de vacinação, acho bem que se comprem mais de não sei quantas milhões de vacinas, acho ótimo. A Comissão Europeia comprou todas as vacinas produzidas no Ocidente. A Espanha, por acaso, acho que vai ter uma das fábricas, vai ser em Espanha, para distribuir. Infelizmente, em Portugal, acho que a coisa pode não acontecer assim. Mas, seja como for, eu acho que vai resultar, como diz o José Faustino. Agora, eu não penso que vai resultar como diz o plano. Se isso assim fosse, seria ótimo, extraordinário, é isso desejo. Mas estou convencido que não. E os 129 mil que vão ser vacinados agora nos próximos dias são uma gota d'água no oceano e, portanto, as pessoas devem estar contentes, mas as precauções até junho, julho vão ter que ser as mesmas do costume, senão não dá nada. Muito bem, vamos lá então para o último tema que marcou a semana, a nível local e nacional, a morte de um agente da PSP quando intervinha numa situação de violência doméstica. José Faustino. Não, eu recuso-me para já a falar em crime de violência doméstica, porque o indivíduo, o agressor, agrediu a vítima na via pública. Portanto, essa conversa da violência doméstica e da violência dos idosos e da violência do ninguém, isso para mim é uma treta que me já começa a irritar. Violência é violência. E o Estado tem que defender as vítimas. Ponto. Devemos cá deixar de violência na vida. Tudo leva a crer que naquilo que é chamado violência doméstica, que havia uma relação violenta entre aquele casal. Se é que era um casal, não sei. O que é facto é que o agente da polícia que teve a infelicidade de ser morto, alegadamente, tudo leva a crer nisso, verificou a agressão desse indivíduo à senhora, tentou intervir, não percebi bem de como ele foi buscar o carro premeditadamente, depois foi onde ele estava, se tentou barrar-lhe o caminho, tanto à frente do carro, ele levou-o à frente. Portanto, como é costume também na nossa comunicação social, as histórias nunca são bem contadas. Para dar 20 metros, arrastá-lo 20 metros... 40 metros, teve que se meter à frente do carro, das duas uma. Parece que era uma carrinha ou um carro com tipo berlina, vamos assim dizer, com o focinho à frente, e então vai a alguma velocidade, apanha a pessoa pelos pés e salta para cima do carro que pode o arrastar. Se for de vida direito, é muito difícil, vai fazer uma grande velocidade para que ele vá arrastado. Portanto, bate e tem tendência a sair para o lado. Portanto, eu estou convencido que o guarda Doce, que acho que era o nome dele, que tentou impedir que o agressor continuasse e deve-se ter posto à frente, ao pé, enfim, como se põe as pessoas, mandar parar para ele parar. E ele deve ter dado uma guinada ao carro e atropelou, pronto, para frente e matou. É de facto lamentável que isso tivesse acontecido. Este homem devia ser condecorado postumamente, porque é um herói. Porque ele fez aquilo que muitas vezes os colegas dele não fazem em serviço e fardados, que é verem determinadas coisas, e eu não retiro nada daquilo que o professor Silveira Cunha disse sobre os polícias, nada, até acrescento mais algumas, mas também não é tudo bom.
também têm coisas negativas, e uma delas é fugir das coisas, porque vê um carro mal estacionado, vou lá muito rapidamente para multar. Vê uma zaragata, às vezes fazem vista grossa e vão-se embora. Este homem, não estando de serviço, foi intervir e tentou resolver o problema, infelizmente com a própria vida. Portanto, é um herói, é um ato heróico, isto é que é um ato de cidadania em que pagou pela vida a defesa de uma vítima e de levar a julgamento ou dar andamento a um agressor. Agressor esse, depois sobre aqui as coisas, agressor esse, que é guarda prisional, portanto está no ativo, ficou tudo muito indignado, mas não tem que se indignar. Porque um polícia ou qualquer outra coisa pode, quando é condenado, pode e deve ser agravada a pena, visto que um agente da autoridade tem a obrigação de ser mais cumpridor que o normal. Se eu apanhar 1 ano, um polícia deve apanhar 2. O mesmo passa com o guarda prisional. Mas o nosso sistema prisional prevê que a pessoa seja reinserida novamente na sociedade. Portanto, ao pagamento da sua penalização, pagou à sociedade estando preso e, em princípio, está recuperado para voltar à sociedade. Este é o princípio. Portanto, não há mistério nenhum que a pessoa regresse. O que parece é que a pessoa não estava recuperada de facto, porque continuava com sintomas de violência e tudo isso. Dizem agora aí, alegadamente, portanto, eu não sei nada disso. Se assim for, portanto, mais um erro, porque não tiraram, nem se acautelaram as coisas em devido tempo. Depois, o senhor não é propriamente muito branco, penso eu que é mestiço, o agressor é mestiço. Eu acho, isto é sério, portanto não estou a brincar com coisa nenhuma, basta acontecer o que aconteceu. Porque aconteceram 2 coisas graves. Foi uma senhora que foi agredida na via pública e foi esse mesmo agressor matou um agente da autoridade. Isto é gravíssimo. Mas deixem-me dizer isto, porque isto também que vou dizer é grave. Se fosse ao contrário, não sei se não teríamos aqui mais outro assunto a acrescentar a estes todos, que era o racismo. Felizmente aqui houve o bom senso, claro que não há racismo nenhum. Aqui tem um exemplo prático, não há racismo nenhum. Nem o agressor agrediu a polícia por qualquer cor, não teve nada a ver com a cor da pele. Teve a ver com agressividade, teve a ver com crime, teve a ver com heroísmo, teve a ver com violência, teve a ver com vítimas, teve a ver com agressores. É com o que tem a ver, não tem a ver com mais nada. E a violência doméstica, vamos tratar disso noutra situação. Violência é violência. Nenhum cidadão tem o direito ou o poder de exercer violência sobre o seu semelhante. E quando a exerce tem que ser penalizado e a vítima tem que ser defendida por Estado. Estado que não defende as vítimas é um Estado fraco, sejam domésticas ou outras quaisquer. Vítima é vítima e tem que ser defendida. Agora, criarem-se aqui segmentações de vítimas, é uma coisa que começa a irritar, se querem saber. É o primeiro passo para não resolver os problemas. Silvério Cunha, a sua opinião? Não, eu apenas para dizer que o agente Doce, como se chamava, de facto, como se costuma dizer, morreu no cumprimento do seu dever, porque uma das coisas que, aliás, o diretor de polícia disse, e bem, é que os polícias fazem um juramento e nesse juramento está a salvar a dar a vida, se necessário for, para salvar outras pessoas. Por isso é que eu digo que os polícias, bombeiros, os médicos, todas aquelas pessoas que têm as nossas vidas nas mãos, ou que podem ter, e este exemplo mostrou isso, a meu ver, os polícias neste caso ganham mal, deviam ter um subsídio de risco e deviam ser pessoas mais, digamos, mais compensadas. Em contrapartida também teriam mais preparação, etc. Este caso deste guarda, deste agente, foi um caso muito especial porque agiu, no fundo, quando viu uma pessoa ser agredida e sequestrada, porque o agressor, obrigou a entrar no carro, portanto sequestrou-a também. Portanto, são 2 crimes até. Para já até começa já por aí, são 2 crimes, não é? Portanto, foi uma agressão e foi sequestro. E acontece que o agente, não temendo, digamos, sem temer pela própria vida, pôs-se à frente, quis impedir, deu com a pessoa com, de facto, maus instintos e com uma raiva imensa interior por esta ou aquela razão que não interessa, e acontece que criminosa, seja como for, e portanto o guarda pôs-se à frente e cometeu esse erro e com isso pagou com a vida, mas mostrou uma coisa, mostrou que não teve medo, e mostrou que estava ali fora de serviço e cumpriu no seu dever. E devo dizer que isso é um grande exemplo, de facto, de pessoa que efetivamente se mostrou à altura daquilo que é o máximo da sua profissão,
que é dar a vida para outras pessoas, não ter medo de dar a vida, e efetivamente aconteceu a tragédia ter que a dar. Por isso é que eu estou a dizer que respeito as forças de segurança e acho que o bom nome delas, felizmente, às vezes não correm coisas mal, mas depois correm coisas destas que são boas, embora trágicas, mas que mostram uma coisa, mostram que nas forças de segurança há homens e mulheres com um estado de espírito capaz de fazer uma coisa dessas. E eu acho que quem é capaz de fazer uma coisa destas é uma pessoa com uma dimensão moral também muito grande, porque ético-profissional e moral, porque ele de facto mostrou estar a ser uma pessoa muito especial. E por isso eu acho que deve ser condecorado a título póstumo, por um lado, e portanto deve haver, digamos, todas as honras que lhe são devidas. Ele, como se costuma dizer nos filmes, e é verdade, morreu no cumprimento do dever. Muito bem, fechamos a última revista da semana, do ano. Vamos regressar na primeira semana de janeiro. Obrigado pela vossa participação. Marcamos então encontro para daqui a... Bom Natal e bom ano. Exatamente. Bom Natal e bom ano, e não se deixem apanhar pelo bicho. Exatamente, e que o ano de 21 seja o ano de libertação, finalmente. Tudo com cuidado, tudo feito com muito cuidado, mas um bom Natal e um bom ano. Muito bem, ficam os votos de boas festas. Fechamos então a revista da semana, regressamos dia 8 de janeiro. Boa tarde.